é uma ação humana, é o consumo humano que gera uma poluição? Nós temos uma história, né? Quem nos antecedeu aqui, em todas as faculdades, não só em Direito, tem essa história de mudar um pouco o país, de ir para frente, de fazer. Olá, tudo bom? Eu sou Jean Torres, professora de Direito Ambiental, advogada ambientalista, e eu vim dar boa noite para vocês e convidar todos vocês a participar agora comigo de uma live, de um bate-papo. Dr. Ricardo Bergossi. Ele é atual presidente da Comissão de Direito Internacional da OAB São Paulo, na subseção de Santana. Ele é um advogado e ele vai conversar comigo sobre uma carreira internacional, um trabalho internacional, né? Não precisa pensar, olha, somente é para quem é jovem, né? Quem está saindo da faculdade agora. Não, todo mundo pode ter uma carreira internacional, inclusive no direito, e sem necessariamente passar por uma outra faculdade. Então é isso que a gente vai conversar. Sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que vocês gostem e tenham bons frutos aí. Espero encontrar todo mundo no aeroporto, né? Que todo mundo tenha um gate na mão, passaporte na mão. E vamos lá. Boa noite para todo mundo. Tudo bom, Gi? Deixa eu ver. O Ricardo já entrou aqui. O Ricardo é só clicar aí em algum lugar que a gente começa a conversar, tá bom? Vamos lá. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, que vai ser mais um bate-papo pra gente se inspirar. Quer trabalhar só no Brasil ou para, né, caminhar um pouco mais. E fortemente para que isso seja sanado, né? Porque é triste essa vídeo hoje. Bom, mas vamos voltar aqui, vamos voltar para o assunto, que hoje é entender um pouquinho como será que o seu trabalho local tem uma repercussão global do planeta inteiro. Muitos devem estar pensando que, olha, direito penal está aqui, né? Estudei tanto penal, estudei tanto civil, e estudei para aqui. Não adianta, se eu quiser morar na Bélgica, eu tenho que estudar o direito da Bélgica. Como que eu vou ser advogado na Comunidade Europeia? Então, será que mesmo assim é isso mesmo? Será que estudar lá fora, ter um outro conhecimento, ampliar, somar com o nosso, ou mesmo trabalhar efetivamente? Será que é só requer exatamente uma faculdade lá? Só esse caminho ou tem outro? Não tem outro. E é esse outro caminho aí que a gente vai conversar hoje. Tá bom? Vou esperar ele voltar aqui e a gente conversa. Eu me recordo que hoje mesmo estava num congresso nacional e nós falávamos na área ambiental, né, da necessidade da gente entender o Brasil pelo Brasil. São os brasileiros, são os índios, são os caiçaras, somos nós, os urbanos, né, os não urbanos, que vão identificar melhor e resolver algumas questões aqui, seja um problema poluição sonora, seja uma crise sanitária, o que for. Nós vamos conseguir, de fato, resolver isso, né? A gente pode ter, sim, uma inspiração lá fora, mas as mudanças do Brasil são mudanças dos brasileiros. Não adianta, né? Isso não impede que a gente estude, que a gente entenda, que a gente compartilhe, né, com alguém de fora essas soluções, que a gente possa entender melhor esse planeta que a gente vive, porque para problemas globais, soluções globais, né? Mas não vamos perder também esse foco. Muito importante, a gente tem que saber, né, onde entra, onde sai. Esse foco de que, por exemplo, quem entende da Amazônia, então, os estão lá, né? A gente que está fora entende de legislação de proteção da Amazônia. Ou seja, a gente não convive ali. Então, será que vai ser uma decisão de fora, né? Fora do Brasil, que vai solucionar ali tudo que a gente tem? Então, esse é um bom ponto para a gente começar o nosso bate-papo, quando a gente fala em internacionalizar a carreira, né? A gente vai internacionalizar para quê? Por quê? Como que eu vou fazer isso? É isso que eu juntei aqui, doutor Ricardo,
para conversar com a gente, tá? Vou esperar ele chegar. Sejam todos bem-vindos. Se quiserem mandar alguma pergunta, eu não... me falem, tá? Escrevam aqui, eu quero perguntar alguma coisa, eu tenho alguma dúvida, então já me falem que a gente já põe na roda aqui para conversar, tá bom? Então, Ricardo já chegou. Pronto, Olá. Agora acho que melhorou um pouco. Até peço desculpa pela sim. demora, eu estava tentando ajustar num pedestal, só que o pedestal ele só consegue segurar o celular quando ele está deitado. Aí eu vou tentar agora segurar na mão, espero que não trema muito. Não, vamos lá. Muito bem-vindo, viu? Muito obrigada por ter aceito o convite. É uma honra, uma alegria ter um advogado que trabalhe com o mundo para que a gente possa conversar um pouquinho do mundo também. Com certeza. Eu que agradeço pelo convite, né, não só para falar, diria mais do que para falar de uma paixão, mas sim de um sonho. Né? Para mim, pelo menos, acredito que para muitos, a possibilidade de internacionalizar a carreira é verdadeiramente um sonho. Então, são poucos assuntos em relação aos quais a gente fala com tanto prazer, com tanto entusiasmo. É verdade. Exatamente. Então, conte para nós que o Dr. Ricardo é o atual presidente da Comissão de Direito Internacional, né, da OAB São Paulo, Associação de Santana. Mas conte mais quem é o Dr. Ricardo, por que esse caminho do direito internacional, como que é isso no dia a dia? Bom, basicamente, eu diria que desde mais novo, o meu sonho sempre foi ser um cidadão do mundo. E aí, de repente, um questionamento foi feito. Mas por que eu escolhi o direito se eu quero ser um cidadão do mundo? Porque existe realmente uma limitação natural para quem faz direito para poder se estabelecer em outros países fazendo aquilo que gosta, porque você estudou o direito brasileiro, você estudou a legislação brasileira. Então, para você ir para outro país que tem uma outra legislação, existe aí um obstáculo natural. E, bom, passo a passo, como que eu consegui superar esse obstáculo? Em determinado momento, eu já estava estabelecido no direito corporativo, no direito bancário, mas aquilo que vinha desde criança, desde mais novo, de querer ser um cidadão do mundo, continuou. E eu tive a oportunidade de reconhecer a minha cidadania italiana, eu tive a oportunidade de ter uma ampla vivência na Itália, formar excelentes amizades, excelentes parcerias, e disso, pouco a pouco, né, foi se construindo um caminho. Eu acredito que você, doutora Juliana, você já vivenciou isso, mas quando você fala que você trabalha com cidadania italiana, cidadania portuguesa, todo mundo levanta a orelha e fica interessado, porque, na verdade, não é só o nosso sonho, é o sonho de muita gente. É o sonho de muita gente. E, literalmente, a gente está lidando com sonhos. Então, você veja o impacto disso. E quando eu comecei a falar, né, que eu reconheci a minha cidadania italiana, as pessoas do meu meio começaram a se interessar, né, sobre o assunto. Pedir a minha ajuda. Só que eu sou um ser extremamente perfeccionista. E mesmo, de repente, para ajudar, para dar um pouquinho, eu estudo bastante. Eu gosto sempre de dar uma posição muito bem fundamentada. Né? Então, basicamente, eu estou falando isso porque a italianidade, a cidadania italiana acabou sendo a minha porta para me permitir ter uma carreira jurídica para além daquilo que seria possível em termos do direito, né, do direito interno. Né? Então, quando eu me vi, eu já tinha ali uma excelente parceria também com advogados na Itália. Então, eu conseguia, do Brasil, fazer a parte que compete ao Brasil, eles da Itália fazendo a parte que compete à Itália. E esse me parece um caminho muito interessante, porque aí, até pelo estudo, a gente começou a desenvolver e ampliar a formação no direito internacional privado. Né? Então, eu diria, você fazer um trabalho com cidadanias acaba sendo uma boa porta de entrada para o direito internacional privado, porque
O que acontece? Você está trabalhando com uma questão que necessariamente vai envolver dois sistemas alienígenas entre si, dois sistemas estrangeiros, né? Quando você está trabalhando com cidadania, primeiro você tem parte de registro público, lei de registro público no Brasil, né? Eventuais processos judiciais para retificação de documentos, para confecção de certidões tardias, que é o nome, né, vulgar que se usa, mas pode ser supressão ou de registro público, previsto na lei de registro público. Então você tem determinados procedimentos, inclusive judiciais, que para você formatar um processo de cidadania, né, vai passar pelo conhecimento técnico de um advogado aqui, e você tem também a necessidade de um conhecimento jurídico, de uma capacidade técnica e postulatória na Itália, né, para fazer, por exemplo, o processo em relação à linhagem materna. Não sei se a gente vai entrar nesse mérito, mas é só através de processo judicial, né, processo contra fila de espera do consulado, que, por exemplo, aqui em São Paulo é 10, 13 anos, então é uma questão que acaba sendo judicializada. Só que aí, a partir do momento que você está já trabalhando com uma questão que envolve elementos estrangeiros, que envolve elementos de conexão, você, com o estudo devido, você tem a possibilidade de aprofundar no direito internacional privado, porque você tem clientes que vai estar vivendo essa realidade multinacional, que vai ter patrimônios no Brasil, que vai ter patrimônios na Itália, aí daí surgem separações internacionais, divórcio internacional, alimentos internacionais, questão de inventário, então uma série de questões que acabam, né, beirando justamente no direito internacional privado. Então eu estou contando um pouco da minha história, porque se alguém que está assistindo, assim como eu, tem esse sonho de internacionalizar a carreira, eu acho interessante poder compartilhar a minha história, porque de repente a gente tem aí um passo a passo, né? Não só a cidadania italiana, mas Portugal, acredito que tem profissionais que trabalham também especializados em questão da Espanha, Alemanha, essa questão do iuris sanguinis, né? Então, basicamente, acho que esse seria um resumo que me leva hoje para poder falar, né, com vocês com tanto amor, com tanto carinho, com tanta paixão sobre o nosso direito internacional. Que bonito. Então, tudo começou com fazendo a própria cidadania, foi isso? Sim, sim. Fazer a própria cidadania, que você começou a perceber, as pessoas começaram a te perguntar, e aí você começou a fazer para os outros também, assessorar, e aí, de uma cidadania, a pessoa passa por passar a ser, né, cidadão daquele país, vai querer morar lá, às vezes, vai querer abrir uma empresa, vai começar a namorar com alguém de lá, e aí tem filho, ou aí mora lá, falece lá, mas tem bens aqui. Então vai criando toda uma vida, né, daquela pessoa em outro lugar, e o profissional advogado está ali acompanhando aquela vida, acompanhar, a montar uma empresa, né, a estar naquela vida junto, a construir aquela vida junto, e os problemas que vierem naquela vida, né, e as soluções também, né? Com certeza, com certeza. No começo, na verdade, eu, inclusive, quando as pessoas me pediam ajuda, eu não fazia essa ajuda de forma profissional, era uma coisa realmente para ajudar. Só que eu comecei a reparar o seguinte, eu trabalhava com direito bancário. Se eu chego num lugar e falo, eu trabalho com direito bancário, que legal. Agora, se eu chego no local e falo que eu trabalho com cidadania italiana, né, você não tem noção do impacto que isso tem. Nós estamos num Brasil, mas não só no Brasil, no estado de São Paulo, que foi profundamente impactado pela imigração italiana. Então aqui, basicamente, quase todos, né, uma esmagadora maioria, se você for ver com carinho, tem direito à cidadania italiana. Então as pessoas se interessam, né? Então eu reparei que, de repente, não só o meu sonho de internacionalizar a minha carreira, mas eu reparei que eu tinha ali uma possibilidade de ter um impacto ainda maior no direito internacional, na cidadania italiana, do que eu teria no direito corporativo. E, acima de tudo, houve ali uma conexão imediata, porque o sonho do meu cliente já foi o meu sonho, então a gente consegue ter, né, uma conexão. É muito gostoso, a gente se realiza muito quando trabalhamos realizando sonhos. É um pouco diferente, por exemplo, do direito bancário, que muitas vezes é fazer pessoas que não querem pagar, não pagar. Então, em termos de realização profissional, também foi bastante significativo. Que bom, exatamente. E aí, falando de impacto, temos os impactos ambientais, né?
Sim. que foi o tema da nossa conversa recentemente lá na OAB São Paulo. Eu devo ter em algum lugar o link também, se alguém quiser assistir a nossa conversa, a nossa palestra sobre o tema. E na ocasião eu comentei que as pessoas podem resolver problemas ambientais no Brasil e no mundo, porque os problemas ambientais, naturalmente, né, como vamos falar de natureza, vamos falar de cidades, vamos falar de cultura. Quem resolve uma poluição odorífera, uma poluição sonora no Brasil, resolve uma poluição sonora na Espanha. Barulho é barulho, ruído é ruído, né? Parque é parque, praça é praça. Claro que há algumas diferenças, mas o jeito de fazer e de agir é muito semelhante, muito parecido. O meio ambiente não tem fronteiras. E aí eu lembro que o doutor ouviu isso e falou assim, nossa, mesmo, né? Nunca tinha parado nisso. Pela área ambiental eu poderia ir para o mundo, Sim. né? E no mundo tentar entender, tentar resolver, construir, ou fazer essa ponte. E não necessariamente a pessoa precisa ir para o mundo, né? Porque o mundo pode vir até ela, como por exemplo, o doutor acabou de falar, que atende os clientes, atende as empresas dos clientes. E nisso tudo, aí a gente vai encontrar naturalmente os investidores que querem investir no Brasil, querem comprar um imóvel no Brasil. Às vezes é um imóvel que está sendo feito ali, é um parque, pode ser um parque, mas alguém, a consultora, quer comprar ali, quer fazer o empreendimento. E ele precisa entender que tem legislação ambiental. Os pontos, né, de sustentabilidade vão repassar aí em algum momento. O doutor já viu isso, vê isso, poderia de repente dar um exemplo. Olha, tem realmente pessoas que querem investir no Brasil, querem montar uma empresa, querem comprar alguns imóveis, e às vezes elas não sabem como que é essa legislação, ou às vezes tem pessoas que de repente querem investir na informação de associação aqui de proteção ambiental. Já passou alguma coisa assim? Já sim. Ainda mais quando você pega um real tão desvalorizado em um país que tem tanto potencial. Então, quem tem ali um pouco mais, uma visão um pouco mais acurada, percebe que abre-se ali uma janela de oportunidade. É igual muitos brasileiros, quando viu a desvalorização da moeda da Argentina, também viu ali, né, oportunidades de investimento. Eu acho muito interessante, porque assim, eu começo falando que no começo da minha carreira, eu via como um obstáculo quase intransponível a possibilidade de eventualmente internacionalizar a carreira. E, por exemplo, na própria conversa que nós tivemos na última live, a gente verifica que, na verdade, não, são muitos caminhos. São muitos caminhos. O direito ambiental acaba sendo um excelente caminho. Quem não teve a oportunidade de ver aquela live, eu realmente recomendo. Teve um tópico em particular que me tocou. Eu espero ter a oportunidade no contexto para mencionar, mas assim, eu dou o meu exemplo, a porta de entrada ali com a cidadania italiana, depois para o direito internacional privado, mas você tem o tributário internacional, você tem o direito ambiental, e inclusive um direito ambiental internacional, você tem os direitos humanos, que também tem ali um leque muito interessante, muito importante, comércio exterior, não sei se eu mencionei, tributário internacional. Então, assim, tem campos para cada perfil, tem campos para cada perfil diferente de profissional, de vontade. Então, assim, se realmente existe essa paixão de internacionalizar a carreira, caminhos não faltam, né, doutora? Caminhos não faltam. Teve algum exemplo que passou assim, percebeu, ou que, olha, eu estou percebendo que eu vou informar aquilo para o cliente que ele precisa saber? Na verdade, eu vejo isso com muita frequência no caminho inverso, né? Pessoas que querem se estabilizar, por exemplo, na Itália, e você se estabilizar num novo país, muitas vezes é um pouco complicado. É bom que você tenha orientação, sobretudo se você quer se estabilizar a nível empresarial, essa orientação especializada, ela acaba sendo essencial. Investimento em imóveis também. Exatamente. E eu citei agora o exemplo de imóveis, né? Porque aqui em São Paulo a gente sempre passou, né? A gente continua passando em construtoras que insistem em construir em áreas que não podem ser construídas.
Então, a gente vai falar isso lá do litoral de Santa Catarina, como na cidade de São Paulo, como você vai encontrar na Bahia, Maceió, enfim. E esse investidor, o corretor de imóveis, infelizmente, não conta isso para ele, né? Quem vai contar vai ser o advogado que ele contratou para resolver uma outra questão. Isso se não for o MP no futuro. Isso se não for o MP no futuro. Exatamente. Ele vai saber depois só na hora de ter que pagar essa conta aí. E eu vejo que os advogados também precisam ter esse olhar, eles precisam estar cientes disso, né? São tantas as variáveis, assim, a gente pode estar falando de uma questão, olha, a orla marítima ali de Santa Catarina não comporta esse empreendimento, você não pode comprar aquilo, ninguém pode te vender aquilo, estão te vendendo de forma legal, lá na frente vai ter problema. Mas a gente pode falar, semana passada eu conversava com o André, sobre ele da coordenação à cidadania, sobre questões de fome, e nós falamos também da variável da questão da lei da segurança alimentar e nutricional, como aquilo é muito importante em qualquer, às vezes, ação, empreendimento, compra, venda, né? Sei lá, vai construir uma estrada, acabou com a construção ali da hortaliças, né? Doutor que está aí no interior. Como, às vezes, isso impacta de maneira que você acaba sendo responsável por aquela alteração, porque a produção alimentícia agora já não vai mais acontecer como acontecia antes, ou vai ser encarecida. E às vezes o profissional não está preparado para isso. Ele não estuda essa lei de segurança alimentar, ele não sabe que isso é um impacto ambiental, também socioambiental. Então isso passa despercebido. Como o doutor falou, só vai saber lá na frente do MP, né? Que vai apresentar o inquérito civil ali, e aí ele vai lembrar que eu preciso dar esse negócio. O que o doutor vê como solução? Os advogados deveriam estudar direito ambiental, ou os advogados deveriam fazer parcerias com profissionais, engenheiros, ou mesmo advogados, enfim, outros profissionais que soubessem disso. O que o doutor acha que pode ser uma saída? Bom, aí nós temos aqui duas perspectivas. Da perspectiva, né, do empresário, da perspectiva do investidor, é sempre contar com especialistas, sempre contar com pessoas qualificadas para poder... porque realmente, às vezes a pessoa tem a impressão de que, nossa, mas eu tenho que gastar com um advogado. E acaba tentando evitar essa despesa. E quando, no exemplo que a gente está dando aqui, quando o MP ele vem para cima, nós temos uma legislação ambiental extremamente moderna, que dá muitas ferramentas. Então, assim, é pesado. Né? Então, quando estamos fazendo um investimento, basicamente o advogado é quase como um médico, ele cuida de coisas que geram impacto direto na vida das pessoas, da família das pessoas. Então, uma cautela preventiva pode ser muito importante. E nós temos da perspectiva do profissional, respondendo diretamente à pergunta da doutora, eu particularmente tenho uma visão que é muito importante, a questão da especialidade. Eu particularmente tenho por opinião que quem tenta fazer tudo no fundo acaba, né, sendo superficial. Então, se o profissional ele tem realmente essa vocação para se especializar no direito ambiental, maravilha. A gente viu na última live que campos tem, que oportunidades tem, que caminhos não faltam. Por outro lado, se não é essa vocação, se essa pessoa não tem esse conhecimento, por exemplo, que nem a doutora tem, seria muito interessante, e eu gosto muito da questão de parcerias. Então, eu gosto sempre de ter profissionais da minha confiança nos mais variados segmentos, porque, querendo ou não, a relação de advogado-cliente é uma relação de confiança. Então, a partir do momento que você desenvolve essa relação de confiança com o cliente ele tende a te procurar. Então, se você tem um conteúdo, se chega uma demanda que não é da sua especialidade, é muito bom que você tenha bons parceiros para poder fazer uma indicação, porque quando você indica, o seu nome vai junto. Então, assim, é muito crítico quando a gente faz uma indicação, mas eu sou sempre a favor de boas parcerias, né? Até no nosso micro-universo, por exemplo, da cidadania, eventualmente bate na minha porta pessoas que querem cidadanias que fogem da minha área de expertise. Então, é muito importante a gente ter, né, essa rede de confiança, essa rede de parcerias.
Então, fazer uma parceria com outro advogado, especialista no tema do Sim, assunto, especialista em sim. cidadania, especialista, sei lá, em Itália, em Portugal, em Espanha, em ambiental, em bancário, é uma forma dele estar mais seguro, né? De não ter que ir, de repente, estudar muito, ou ele pode estudar um pouco. Porque eu vejo o seguinte, às vezes os profissionais não têm nem noção que ele precisa de uma parceria, que aquilo envolve, né, um outro profissional, como o exemplo que eu lhe dei, olha. Alguém, sei lá, algum italiano resolve ir pro Brasil. Ah, quero morar aí, quero comprar um imóvel, agora tá barato, né? O euro vai me ajudar. Chama lá o advogado para falar alguma coisa lá do dinheiro, né? Vai entrar, como é que eu vou depositar esse dinheiro aí? Como é que eu compro? Me acompanha na escritura. O advogado vai, mas ele nem sabe que aquilo está sendo objeto de disputa judicial, está sendo objeto de inquérito civil. No corretor eles não falam. Na prática, né, ele está pago ali para vender o produto, ele não está pago para falar mal do produto, né? Todos os vícios que tem aquele produto, às vezes. E aí, às vezes, tem até decisão judicial obrigando o corretor a falar. Eu mesmo já participei de algumas. Mas nem sempre isso pode acontecer. E aí, esse advogado que vai lá, tá bom, então eu vou lá acompanhar o dia da escritura, assinar o contrato, né? Acompanhar depois a matrícula do imóvel. Ele não tem essa noção. E aí, tu pensa o quê? Que faz parte então, do nosso trabalho aqui como educador, já que a gente está toda hora explicando alguma coisa, passar esse conhecimento, tocar sempre na tecla, olha, você é advogado imobiliário, tem que ter uma parceria com alguém do ambiental, você é advogado de cidadania, né, internacional, que atende, recebe clientes aí, ou queira montar uma empresa. Ele não sabe que aquela empresa precisa de uma licença específica, tem que fazer uma análise, aquele negócio, né? Não é só chegar aqui, vou lá montar a empresa, vamos lá abrir a padaria. Não é isso. Será que o que o doutor vê? Que seria mais ou menos por aí, olha, a gente tem que falar muito, tem que explicar muito para esses profissionais saberem que eles têm que chamar alguém nessa situação aqui. Não, mas com certeza, porque hoje tá tudo interconectado, né? Dificilmente você tem uma matéria do conhecimento que ela se realiza por si só. Está tudo interconectado. Então, é evidente que quem tem ali uma assessoria especializada de qualidade acaba se sobressaindo em todos os campos. E quem não tem está sujeito a repercussões, né? Volto de novo naquele exemplo. Aquela pessoa que constrói aonde não deveria construir, doutora, né? O meu conhecimento sobre direito ambiental é bem superficial, mas estou com uma professora aqui para me corrigir se eu falar alguma barbaridade, mas se você constrói numa área onde você não tem autorização de construir, além de ter que, uma hora ou outra, remover aquela construção, vai ser obrigado a fazer replantio, eventuais indenizações. Então, assim, a consequência ela é tão pesada que eu não acho, mas entendo como muito importante que sempre que você tenha a possibilidade de contar com um conhecimento especializado, isso faz uma diferença decisiva. Sim, eu também concordo, né? Os profissionais precisam ter esse alerta aí. Olha, tá acontecendo alguma coisa aí. Quando acontecer, você chama alguém. Não fica aí esperando. Nem que seja para falar, não tá tudo certo, mas chama alguém, né? Tem que mudar. E uma realidade que eu vejo muito hoje crescer é a realidade dos intercâmbios. Não sei se o doutor vê isso entre os clientes. Muitos querem ir para fora do país para fazer um intercâmbio. Então já tem intercâmbio de criança, assim, de 12, 14 anos, que vai lá fazer o segundo, seria o ensino médio aqui, né? Tem outros vão fazer faculdade, tem intercâmbio para idoso, que quer conhecer, sei lá, gastronomia, tem intercâmbio para todo mundo. Tem muitos que, inclusive, pagam para a pessoa ficar lá. É uma bolsa, né, maior, tem bolsas de alguns milhões também, bolsas menores, dependendo da área, enfim. É um mercado muito crescente, porque acho que tem isso a ver com o sonho, né? Eu quero estar fora, quero conhecer fora, alguma coisa assim. Isso, o doutor já viu, vê isso no dia a dia, pessoas que vêm buscar. Quem são seus clientes aí que procuram? É um que passa para o outro? Como é que é isso? Ou é jovens, eu quero mudar, quero sair daqui, então vou pedir ajuda aí.
Bom, na verdade, essa questão de intercâmbio é muito cara para mim, porque eu, em determinada idade, quando era mais jovem, eu fiz intercâmbio. Foi uma coisa que, para mim, foi extremamente impactante. Talvez, inclusive, foi o que me deu esse direcionamento para estar, né, vivendo o que eu estou vivendo hoje. Agora, respondendo a sua pergunta, quem são os meus clientes? Isso é muito variado. Eu tenho muitos clientes, por exemplo, que estão, por exemplo, querendo reconhecer a cidadania italiana, porque querem deixar isso de legado para os filhos, para os netos. Então, percebe que o filho tem essa vontade, por exemplo, de estudar, de trabalhar no exterior, então eles querem abrir o caminho. Eu acho isso muito bonito. Eu costumo dizer que reconhecer a cidadania italiana para os filhos e netos é um ato de amor. Um ato de amor. E nós temos também pessoas mais jovens que estão, né, buscando realizar determinadas metas, determinados objetivos, família. Um espectro um pouco mais triste, mas eu acho que eu tenho que ressaltar, tem muita gente que tem medo do futuro do Brasil. Né? Se, de repente, as coisas não dão certo no Brasil, se o Brasil quebrar, né, você tem um plano B. Então, tem muitas pessoas que estão levando isso em consideração e as pessoas chegam conversando com a gente de uma ansiedade tremenda, não só para reconhecer, mas o quanto antes, porque, né, não sabe o que vai acontecer. Então, assim, nós estamos falando do mundo, nós estamos falando de seres humanos, é muito diversificado. Né? Mas a grande verdade é que para a maioria das pessoas isso vem como um sonho. E aí que está o poder, né, desse tipo de trabalho que a gente desenvolve, que a doutora desenvolve, por exemplo, com a cidadania portuguesa. São os sonhos mesmo, né? Uhum. São pessoas vêm de projetos formas, de vida. assim. Projetos de vida. Você fala de intercâmbio. Por exemplo, não sei, eu vou usar um termo aqui um pouco fora do direito, que é o sistema reticular auxiliar, que é uma área do cérebro, que quando a mulher ela engravida, ela vê coisa de bebê em tudo que é lugar. Né? Quando você compra um carro, um determinado carro de uma cor, você começa a ver aquele carro em tudo que é lugar. Porque o seu cérebro tem uma área que ele vai separar aquilo que é importante para você. Né? São infinitos estímulos que nos circundam. E a mente não tem. Você não tem capacidade de lidar com todos esses estímulos de uma vez. Então, a sua mente separa aquilo de acordo com a relevância que aquilo tem para você. Então, você veja a utilidade prática disso. Se hoje eu estou aqui no Brasil, possivelmente o meu sistema reticular auxiliar está buscando as oportunidades em nível de Brasil. Aí você imagina, poxa, mas eu descobri que eu posso me tornar um europeu, que de repente eu tenho uma União Europeia de possibilidades. Então, seu sistema reticular, às vezes você reconhece a cidadania italiana, você não sabe o que vai acontecer, mas a partir daí você começa a ver um nível de oportunidades muito diferente daquele que você até então estava lidando. Exatamente. E cresce tudo, né? É o mundo. Uhum. É um mundo de oportunidades. É o mundo, literalmente. É o mundo. É o mundo. E trazendo isso um pouquinho para a questão ambiental, é um mundo, né, ilimitado de conhecimento, onde você pode conhecer, de quem você pode cuidar, né? Você quer cuidar do quê? Você quer cuidar dos oceanos, quer proteger determinado tipo de floresta, determinado tipo de bioma, a fauna. Exemplos de vida, né? Eu falo de cultura como que se protege o patrimônio histórico de um país, como que Itália protege. Sabe o que Itália faz para se aproveitar no Brasil? Então eu vou lá trabalhar lá, ou eu vou trabalhar para a Itália, porque eu sou protetora de patrimônio, né? Seja ele de história, seja onde estiver. E da mesma maneira que vai ser no Egito, que vai ser em Israel, na Rússia. Quer dizer, é um mundo mesmo, é olhar para o mundo, entender esse mundo, o que isso pode nos ajudar, o que a gente pode ajudar o mundo, né? Eu falei, não sei se eu estava conectado, que hoje de manhã eu estava num congresso internacional de direito ambiental e esse alerta foi, sim, expandido, né? Olha, até que ponto a gente vai continuar só buscando informações dos outros países para resolver os nossos problemas, né? Essa visão às vezes muito eurocentrista. Sim. E por isso nós não olhamos para nós aqui e o que nós conseguimos, né, resolver já os nossos problemas. Então, sei lá, houve a Revolução em Cuba, houve a Revolução Russa, ok? Mas aqui não vai ser exatamente uma Revolução Russa, né? Aqui não tem nem frio. Não tem, né? Depois achar que vai
faz a mesma coisa, né? Os nossos índios cuidam da Amazônia, eles vivem na Amazônia. Então, por que alguém de fora tem que tentar entender como que alguém que tem que viver, né? Que impor alguma coisa. Então, assim, eu acho que é importante, só que a gente só tem essa noção quando a gente olha para o mundo, quando a gente vai lá fora, às vezes, entender, estudar, né? E fala, realmente, olha, eu estudei e vi que essa parte aqui, os franceses, não são tão corretos assim. A gente tem uma outra maneira de solucionar melhor. Mas não adianta, né? Você tem que ir para ter essa experiência, tem que ter esse olhar, né? Para conseguir diferenciar uma coisa da outra, ou que seja para valorizar, né? Ainda mais o nosso, né? O brasileiro. Sim, sim. Isso você também percebe, o doutor também percebe, as pessoas percebem isso, eu valorizo agora mais alguma coisa aqui, depois não, eu tive sim essa percepção, A grande verdade, e assim eu vou ser muito franco com vocês, a gente idealiza muito o chamado primeiro mundo, mas muitas vezes ignora que aqui também tivemos muitos avanços. Aqui, na verdade, quem tem diria sorte, né, porque infelizmente ainda no Brasil, né, existe a desigualdade social, mas quem tem a sorte de chegar, por exemplo, na classe média, vive quase tão bem quanto uma pessoa na Europa, nos Estados Unidos. Eu diria talvez ali uma diferença em relação ao medo com a violência pública, mas vive-se muito bem aqui. A gente tem que admitir, o Brasil tem muitas potencialidades. Mas eu acho curioso o que a doutora comentou. No curso de especialização em Direito Internacional e Direitos Humanos, eu vi um case assim, que eu achei fantástico e vai muito ao encontro com o que a doutora mencionou agora, que é a questão do constitucionalismo latino-americano. Né? Porque, assim, basicamente, toda a nossa estrutura social foi herdada da Europa, eurocentrismo. Os europeus, né, eles invadiram as Américas, e eles chegaram com uma mentalidade, nós somos civilizados, a nossa forma de viver é certa, e quem não tem a nossa forma de viver, ou aceita a nossa forma de viver, ou vai sofrer consequências terríveis. E isso serviu de base, né, para a construção das sociedades que nós temos hoje. Então, essa questão do eurocentrismo é muito forte na nossa cultura. E isso gerou uma marginalização muito grande em determinadas comunidades, sobretudo a comunidade dos povos originários, né, os indígenas. Você pega, por exemplo, um país que nem a Bolívia, a maioria da população, na verdade, é formada por povos originários. E eles se deram conta que, na verdade, o sistema constitucional construído, não é necessariamente um reflexo da nossa sociedade, mas sim algo que, né, foi importado do padrão ideal trazido pela Europa. E na medida em que eles foram percebendo isso, Bolívia, Equador, eles foram mudando o sistema constitucional e surgiu aquilo que hoje, né, na ciência jurídica, a gente estuda como constitucionalismo latino-americano. E é muito bonito, porque eles perceberam que naquela nação, eles têm plurinações, cada comunidade dos povos originários formam uma nação com a sua própria cultura, com a sua própria individualidade, e eles fizeram um sistema constitucional para garantir o direito a essa individualidade. Vocês têm, por exemplo, um tribunal plurinacional onde tem que ter representante de cada uma dessas comunidades. As músicas, a cultura, ganhou uma proteção como direito fundamental. O meio ambiente na Bolívia deixou de ser um objeto e passou a ser um sujeito de direito à mãe terra. Então, assim, você percebe que existem formas diferentes de fazer do que aquela que a gente aprende, né, na construção das sociedades como se fosse o único caminho. E dessa individualidade, dessa pluralidade, surgem realmente movimentos muito bonitos, muito bonitos. Então, assim, a doutora mencionou isso, essa é uma recordação que eu tenho, que eu acho que é muito impactante, e na medida do possível, eu acho que é muito bonito um mundo que seja plural. Um mundo onde se respeita as individualidades, onde se respeita as culturas. Claro que sempre com foco, eu pelo menos, né, eu me considero um defensor dos direitos humanos, com foco na dignidade da pessoa humana, com foco nos direitos que são mais caros para que o ser humano consiga uma existência justa e digna, mas é muito bonito quando você percebe um sistema que realmente respeita essas individualidades e esses aspectos culturais.
Exatamente. Olha, que bom, viu? Muito bom, doutor. Muito bonito ouvir tudo isso. Que bom, né? Saber que a gente pode ir para fora, pode internacionalizar a carreira, mas também consegue ouvir quem está aqui do lado, né? Sim. Ter essa escuta ativa aí para entender quem é a gente, né? Sim. Olha, deixa eu aproveitar, parece que alguém me mandou alguma pergunta aqui. Deixa eu ver. Talvez trabalhar mais de forma preventiva, não deixar chegar ao extremo, onde gera uma briga judicial desgastante. Você disse que, eu acho que obrigada, viu? Ela falou, parabéns por juntar especialidades, excelente. Obrigada pelo seu comentário, ela está sempre aqui comigo, entendendo, estudando. Eu acho que ela quis dizer para a gente evitar, né? Ela fala da prevenção, e sim, na prevenção a gente tem principalmente na questão ambiental, nós temos o princípio da prevenção e da precaução, a gente só trabalha com isso. A gente não quer nem que isso aconteça. A gente está toda hora aqui para tentar evitar que isso aconteça. Deixa eu ver se lá. Mesmo porque se o dano acontece, muitas vezes ele é irreparável, né? No direito ambiental. Exatamente. Mas como a gente faz? Cola, não dá para colar, né? Cortou, não dá para colar. Ela deixou uma mensagem aqui falando que deve ser muito gratificante trabalhar na conquista dos sonhos das pessoas. Exatamente, né? Doutora aí que trabalha todo dia nisso. Eu imagino que deva ser, as pessoas, né, o olho deve brilhar, né? Quando, nossa, chegou aqui. Não, você não tem, aliás, a doutora tem a noção da alegria que é quando você chega para um cliente e fala, olha, deu certo, saiu uma decisão positiva, vocês são cidadãos italianos, né? Ali eu diria que é o auge da realização, né, profissional. É uma coisa que eu particularmente, eu gosto até de chamar a pessoa numa reunião presencial, quando possível por videoconferência, para poder contar olho no olho, porque é realmente muito gostoso, né? Ou às vezes até pequenas conquistas, a pessoa que está muito tempo tentando localizar um documento, não consegue localizar um documento, de repente a gente fala, esse documento foi localizado. Então isso abre o caminho para a pessoa poder, né, seguir com o sonho dela. Isso é muito, muito impactante. Que bom, né? É uma advocacia da alegria, eu diria, né? Isso, exato. Porque assim, na advocacia, a advocacia, sobretudo no Brasil, tem uma cultura de conflitos, né? Onde um ganha e outro perde. E, de repente, quando a gente está nesse nível de trabalho, na realização de sonhos, você está trabalhando onde não necessariamente... Aliás, não tem um perdedor, só tem vencedores. Então, é um ambiente com uma energia mais positiva. Porque o doutor está sempre buscando uma maneira da pessoa conseguir aquilo, né? Ou se ele puder, logo de antemão vai falar, não dá. Mas se tiver um jeito, vai indo, né? Sim. Agora, maneiras listas, porque assim, infelizmente, nesse meio, a gente sabe que tem, né, profissionais que... Essa questão do jeitinho brasileiro, né, pode acabar ultrapassando determinados limites que não devem ser ultrapassados, né? A gente tem que respeitar as legislações, a gente tem que respeitar o processo. Sim, claro, exatamente. A Gi colocou aqui que ela estava se referindo, quando ela falou da precaução de evitar as disputas judiciais, aos estrangeiros. Exatamente. Tem quando alguém quer investir aqui, quer, sei lá, comprar alguma coisa aqui, ou abrir uma empresa, algum negócio, apoiar alguma ONG, tem que saber, né? Tem que estar... É importante que tenha alguém do lado ali com uma especialidade em ambiental. Mas eu diria que para tudo na vida, Você vai construir uma casa, é bom que você tenha um arquiteto para dizer o que você está construindo ali, né? Se você, de repente, um pedreiro sabe construir uma casa, mas se você não tem ali aquele profissional que tem a especialidade, isso pode gerar consequências, né? É o famoso barato sai caro. Exatamente. Mas eu não queria perder, eu acho que, se eu não estou enganado, o Instagram, ele derruba a gente depois de um determinado tempo, né? Eu tô de olho aqui. Ele vai até às 8. A gente tem mais ou menos 1 hora, né? Então a gente tem mais alguns minutinhos. Tendo em vista o nosso escopo, que é repercutir um pouco também do que a gente conversou na última live, eu queria aproveitar a oportunidade e dizer que teve um aspecto que a doutora mencionou na última live que me tocou em particular, né? Porque hoje, no tipo de advocacia que eu faço, os clientes, eles chegam no nosso escritório
de maneira, sobretudo, passiva. Eu digo passiva porque eles chegam, né, até o nosso escritório, eles chegam, né, procurando, né, soluções, seja porque por indicações de outros clientes. Né? A indicação é muito forte, mas eu também tenho que dizer que redes sociais também, né, imagino que a gente está falando aqui para advogados, redes sociais, não redes sociais, mas eu diria sobretudo o Google, quando bem utilizado, é uma ferramenta muito poderosa. Muito poderosa. Ainda bem que, inclusive, a OAB hoje está cada vez mais, né, apoiando que o advogado ele consiga, né, usar as ferramentas da modernidade, mas claro que tem formas e formas de utilizar. Né? Eu vejo os profissionais tentando usar o Google eventualmente, fazendo leilão ali, se degradando. Não acho que funcione e não é o propósito da advocacia, mas de repente transmitindo conhecimento através de artigos, através de vídeos, se colocando ali como uma referência em determinada especialidade, né, é muito poderoso. Indicações, a rede de parceiros que eu comentei, né, acaba sendo uma coisa muito positiva. A gente recebe, né, sempre clientes, e é bom quando chega um cliente com indicação, porque é um cliente que ele já chega com um nível de confiança muito alto em você. Mas o que me tocou foi que, assim, né, além da formação que a gente acabou conquistando em direito internacional, a gente conquistou também uma formação em direitos humanos. E eu sempre tive essa impressão que eu não aproveito isso da forma como eu poderia aproveitar. Né? A gente faz, sim, já teve participação em questão envolvendo os refugiados aqui no Brasil, junto com ONGs. Eu tenho um carinho muito grande pelo, né, o chamado direitos humanos dos animais. Eu acho que é uma coisa muito cara. Eu sou vegetariano e tenho assim, um amor incondicional pelos animais. Mas nunca foi o meu carro-chefe. Né? Apesar do coração bater mais forte, nunca foi o meu carro-chefe. Porque eu percebi que os direitos humanos não é uma coisa que vai acontecer, por exemplo, que nem acontece no direito internacional privado, que o cliente bate na porta. Direitos humanos é muito parecido com aquilo que a doutora falou do direito ambiental. O advogado, que ele quer ser solução nos direitos humanos ou no direito ambiental, muitas vezes ele tem que sair do escritório, ver os problemas que estão acontecendo, ver quem são os prejudicados desses problemas e apresentar soluções. Então, aquilo eu achei maravilhoso. Realmente, a questão do perfil do profissional que realmente faz a diferença e consegue aparecer e ser lembrado, foi uma coisa que me tocou. E eu penso, um dia que eu quiser realmente seguir o meu coração e aprofundar um pouco mais a questão dos direitos humanos, esse é o caminho. Esse é o caminho. Então, talvez nós estamos falando aqui para profissionais do direito, alunos. Então, foi uma coisa que me tocou, eu não poderia deixar de mencionar. Que bom, obrigada, viu? Eu lembro que na ocasião eu falava que como conquistar clientes da área ambiental, né? Eu acho que era isso. Eu explicava, olha, os clientes, eles não sabem que eles precisam de um advogado ambientalista, às vezes. Eles nem sabem que o advogado ambientalista existe. Eles nem advogados sabem que o ambiental existe. Né? Aí pensa, o que dirá direitos humanos? Então, assim, são ferramentas, instrumentos que estão presentes em outras áreas, naquilo no direito tradicional. Né? Então, vai lá alugar um imóvel, ali vai estar o direito ambiental. Posso alugar um imóvel, posso proibir de ter um pet na casa que eu estou alugando ou não? Eu, proprietário, posso colocar isso no contrato? Se eu colocar, o que acontece? Na imobiliária, tudo bem? Então, assim, é o direito que está naquilo que é tradicional, nas outras áreas. Mas o profissional tem que contar, tem que falar, tem que ir atrás, tem que falar, olha, você aí está fazendo o contrato errado, tem que fazer um contrato melhor. E para isso, e aí tem várias maneiras de fazer, né? Ou ele faz inicialmente gratuitamente, até as pessoas entenderem que ele é um profissional, que aquilo tem valor e que ele vai ser pago por aquilo, né? Ou ele busca, nessa busca ativa que eu falei assim, o profissional que ele não senta a bunda na cadeira e escreve uma petição. Isso não existe, né? Pelo menos na minha área ambiental não existe. Você sai da cadeira e você vê o que está acontecendo aí no mundo. Aí você raciocina com aquilo que você já aprendeu, estudou, e propõe uma solução, que nem sempre é tão jurídica assim, né? Pode ser uma solução midiática, pode ser uma solução comercial, assim, vários caminhos para se buscar uma saída. E talvez você tenha que ser patrocinado por alguém, você tem que ser patrocinado por um outro país, que fale, nossa, doutora, parabéns, claro, muito bom o que a senhora está fazendo. Porque no Brasil, não vão te patrocinar para fazer isso, né?
Quando eu falo patrocinar, é às vezes o apoio de um edital, né? Edital de cultura. É às vezes você montar uma própria associação, uma ONG, né? Eu sou filantrópica, que aquela associação vai ter recursos, vai buscar recursos, e o advogado que está ali vai ser custeado por aquilo. Quer dizer, é o direito do fazer, está por ser feito, né? Na verdade é isso, a gente tem que entender que, olha, não nos ensinaram isso na faculdade, não vão ensinar mesmo, e a gente tem que aprender, de repente, uns com os outros, né? Tem que ir testando aí, por aí. Com certeza. Ai, que bom. Por isso que, olha, essa parceria aqui é muito importante, né? Sempre, então, tô assim, sempre coração aberto, com o Instagram aberto, quando quiser vir, voltar, ou mesmo lá na nossa comissão. Quem quiser fazer parte, né? Pode deixar o convite aqui para conhecer, né? A Comissão de Direito Internacional. Tem as redes sociais, né? No Instagram tem, acho que é o AB Santana e Relações Internacionais, né? Escreve. Direito Internacional. O AB Santana vai aparecer no Instagram, no Facebook. Eu deixo o convite, essa é a primeira, na verdade, a primeira comissão de Direito Internacional no âmbito da OAB Santana. O que não é pouco. A partir do momento que quando nós estamos falando em nível de OAB Santana, nós estamos falando da segunda maior subseção em número de pessoas do Brasil. Nós estamos falando da primeira comissão de Direito Internacional. Então, quem sente realmente essa vocação, quem sente que o coração bate mais forte por essa questão de internacionalizar a carreira, quer conhecer mais, as portas estão abertas. Vocês vão ser recebidos com muito carinho, tenho certeza. Vão poder contar comigo, vão poder contar com a energia sempre muito positiva da doutora Juliana. Sintam-se bem-vindos. Obrigada, que bom. Bom, então olha, o presidente convidou, gente. O presidente convidou, eu ia lá, eu ia conhecer como é que é, estudar. Vamos lá. Lá a gente não dá dinheiro, mas a gente faz você atrás do seu dinheiro, né? Não, mas olha, eu vou falar uma coisa para você. Lá a gente não faz dinheiro, mas a partir do momento que você está a nível de comissão da Ordem dos Advogados, você tem a possibilidade de poder apresentar o seu conteúdo, participar de lives, ministrar palestras, participar de grupos de estudo. Você cria ali uma nova rede de contatos, né? A gente estava falando de parcerias mais cedo, isso é muito importante. E eu acho assim, para quem vive da advocacia, existe uma frase que é muito importante. Você precisa aparecer para ser lembrado. Você precisa aparecer para ser lembrado. E a OAB disponibiliza tantos canais para que você possa aparecer e demonstrar o conhecimento que você conquistou ao longo de uma vida de trabalho. Então, por que não aproveitar? Seguindo sempre a área onde o seu coração bate mais forte. Pode ser direito internacional, pode ser direito do trabalho, pode ser direito de família. Isso mesmo. Ou pode ser várias, como essa que você fala, tem várias. Que bom. Olha, muitíssimo obrigada. Nossa hora está acabando aqui. Eu quero agradecer muito, reiterar que estou aqui à disposição sempre, lá na comissão e aqui. Agradecer por todas as palavras, pela gentileza de estar aqui comigo durante quase uma hora, de contar como foi toda essa trajetória aí brilhante, conseguir ser advogado hoje, trabalhar com isso, trabalhar pelo que gosta, pelo que sonha. Gente, isso é um case de sucesso, né? Isso é sucesso. É famoso, olha, a pessoa venceu, né? Como gostam de dizer por aí. Mas eu acho que, sobretudo, deve estar aí, né? No seu olho brilhante, na sua fé, na sua energia aí. Trabalhar com isso. Então, parabéns. Espero ter cada vez mais frutos isso tudo. E o que eu puder ajudar para que isso aconteça, conte comigo. Não, com Obrigada. Certeza. Eu só posso agradecer e, assim, mais uma vez, como eu imaginava, ia ser um bate-papo muito agradável, ia ser um bate-papo muito rico naquilo que a gente pode compartilhar. Eu tenho a expectativa que essa é a segunda de muitas conversas que a gente pode eventualmente ter aí no âmbito das redes sociais, no âmbito da OAB. Então, eu só quero agradecer novamente pela hospitalidade virtual e por receber aquilo que a gente tem para dizer. Muito obrigado, doutora Juliana, muito obrigado a todos que assistiram e que eventualmente também vão ter acesso a esse conteúdo. E aquilo, precisando, a gente está sempre à disposição para somar forças. Que bom. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Obrigada, pessoal. Temos algumas... Não temos mais perguntas aqui, não. Obrigada.
Obrigada por tudo. E a próxima é só pensar aí no tema que a gente desenvolve. Tá bom? Com certeza. Voltou. Voltei? Voltei, né? Pensei que tivesse caído aqui. Voltei, então tá bom. Então, olha, a próxima é só pensar no tema aí que a gente desenvolve. E tô aqui sempre à disposição. Obrigada, viu? Com Obrigada, certeza. pessoal. Um forte abraço. Tchau, tchau. Outro abraço. Tchau, tchau.